E aí, tá me ouvindo? Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, Wilson? Tudo e você? Tudo jóia. Obrigado por ter me recebido aí online, né, nesse período aí de férias. Não, imagina. Obrigado pelos minutinhos aí. Não quero te atrapalhar muito tempo, não. Vai ser Não, rápido. imagina, Cris, pode ir. Tamo aí, pode falar. Ah, então tá bom. E como você tá? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus e vocês. Ah, tudo bem, graças a Deus também. Tudo Então ótimo. tá. E aqui na correria, começando o ano, né, 2022. E tá Aham. tudo iniciando aí. Espero que seja É, bom para todo mundo. é isso aí, será assim, com certeza. Ah, então tá bom. Bom, eu sei que você é meu amigo já, além de cliente, né? Se tornou cliente também, mas já era meu amigo. Mas eu queria fazer umas perguntinhas para você, então, para a galera que vai ouvir a gente, o pessoal que tá começando aí no ramo, está começando a investir em imóveis. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua experiência. Bom, em primeiro lugar, queria que você falasse um pouquinho quem você é, quem é o Wilson, né? O que o Wilson faz, de uma forma breve, para a gente poder iniciar aqui nosso bate-papo. Ah, legal. Ah, Cris, poxa, eu tenho um trabalho, né? Eu trabalho com um segmento de logística, né? Bom, sou casa, né? Tenho filhos, enfim, sempre buscando, talvez sem tirar o foco do trabalho, que acho que isso que é importante, né? Sim. Tá buscando aí algumas oportunidades, né? Então, foi isso que aconteceu quando a gente começou a falar alguma coisa de imóveis, e aí você me trouxe aí a experiência aí do leilão, né? Legal, legal. E você já, qual era a sua experiência antes de arrematar um imóvel em leilão? Você já tinha arrematado antes de me conhecer? Ou como é que foi isso? Vamos contar um pouco aqui para o pessoal. Não, nunca tinha feito nada assim, nada parecido, né? Realmente, e também não fiz mais nenhum outro trabalho depois. Tivemos essa experiência, mas realmente foi por intermédio do seu trabalho aí. Legal. E você já investe também, eu sei que você investe também em outros tipos de. Já tinha arrematado alguns automóveis, né, em leilão, mas nunca imóveis, né? E É. continua arrematando? Como é que está o mercado nessa área, nos seus Não, investimentos nunca em fiz mais geral? nada, Cris. Não fez mais Não, nada? nunca fiz. Não. Só tive Tá. realmente essa experiência, né? E como foi algo que eu pudesse fazer sem que demandasse tempo, enfim, tirasse o meu foco Exato. das coisas, dos negócios, enfim. Então, tivemos essa experiência, mas não fiz mais nada, não. Realmente acho que foi uma oportunidade né, tivemos. Você compartilhou, você trouxe como Claro. para mim a oportunidade e nós fizemos e foi legal. Legal. E, bom, aí o que você achou, no caso, né, de ter arrematado esse imóvel tão, assim, interessante? Eu quero ouvir de você o que você achou, porque normalmente meu trabalho, o foco do meu trabalho é encontrar essas oportunidades, esses leilões, né, que sejam abaixo do valor do mercado, de preferência pela metade do preço, né, de mercado, mas no seu caso foi um pouquinho diferente. A gente encontrou um imóvel que eu fiz as contas aqui de uma forma rápida, deu algo em torno de um terço do preço do mercado. Como foi essa experiência para você de comprar imóveis, né, comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, um imóvel pela metade, por menos da metade do preço? É, não, assim, foi uma experiência hiper interessante, né? Realmente, quando você apresentou, teve aquele primeiro momento de uma pesquisa de mercado, conhecer, né? Enfim, e até o dia que eu me lembro que acho que nós estivemos presencialmente no fórum, né? Alguma coisa assim, bem. E foi curioso, porque realmente, assim, a gente que está do outro lado acaba não tendo acesso a todas as informações. Elas estão lá, né? Mas a pessoa realmente precisa se dedicar, investir tempo, enfim. Sim, Eu acho que é realmente o trabalho que você já faz preliminarmente para entregar alguma coisa mais assim, ah, digamos assim, semi-pronta, mais preparadas, né? Então, sim. e foi o que aconteceu. Nós estivemos lá no dia, né? Poxa, foi uma experiência assim bem interessante, né? Eu digo assim que foi até incrível, porque assim eu não tinha conhecimento, nunca tinha vivido aquilo e de repente estar lá num ambiente assim do tipo, né? A Órgão, impressão né? que tem é leilão, muitas pessoas, aquela coisa toda, e naquele dia em específico, na experiência que eu tive com você, praticamente só tivemos, né, nós ali. Então,
assim, alguma coisa bem que talvez você peneirou bastante, eu não sei. E outras pessoas acho que não tiveram acesso à informação que você teve naquele dia, Sim, né? sim, E, sim. e é que eu acho que, se não falha a memória, foi um lance único, né, Cris? Porque Foi. ali não tinha ninguém, tinha ali um movimento meio que a gente entendeu como alguma É, coisa meio que especulando, acho que a outra parte lá, mas foi super. Cara, praticamente não foi um leilão, foi uma compra, né? Nós, exato, exato. nós ofertamos ali o valor Não e houve tal. leilão. Não houve leilão, né? Acho que talvez assim vocês conseguiram dar um caminho assim que praticamente não foi um leilão, foi tipo, quer pagar quanto, né? Meio que Casas Sim, Bahia, sim, né? sim, Tipo, um mais ou negócio menos assim. isso. E é Tipo, uma oportunidade, realmente, assim, te diria que depois da sua, praticamente a gente não teve muitas outras. Na verdade, eu acho que, de memória, assim, acho que a gente não teve mais compras presenciais, né? Mais nenhum arremate presencial. ah, Porque o que é? aconteceu? Nós arrematamos o seu imóvel em 2015. Então, assim, naquela época ainda existia, os leilões presenciais ainda existiam, né? Ou Uhum. apregoados por leiloeiros ou apregoados por, no caso, como foi o nosso aqui, o seu, foi um oficial de justiça. Então, a coisa É, mais legal do mundo é esse cenário, né? Onde um oficial nossa, de justiça está lá e ele simplesmente, ele não exatamente apregou, ele apregou, claro, o imóvel, o leilão, mas ele não necessariamente tem total conhecimento daquele lote ou daquele imóvel, ele muitas vezes é de uma forma muito esforçada do ponto de vista do oficial, mas é algo que a gente já espera uma concorrência menor, já espera um ambiente mais adequado, vamos dizer assim. Então, eu tenho realmente saudade dos leilões presenciais. Realmente, assim, era aquela é emoção de porque você ver, né, na pele, arrematar, aquela sensação de estar lá em loco mesmo e entregar o documento, né? A gente entregou a sua habilitação ali, a sua identidade, e aí fez lá a súmula da arrematação é, na hora ali, já escolheu a assinatura do juiz, uma coisa completamente diferente. Hoje em dia é tudo online, aquela coisa mais impessoal, né? Aquela coisa mais fria, vamos dizer assim, apesar de que a gente sente da mesma forma, né? O leilão vem aquela emoção, o coração. acontece, Não, né? eu já passei por N casos, eu perdi a conta. Né? Quando me perguntam quantos leilões, quantos imóveis eu rematei, sinceramente perdi a conta. Mas eu garanto a você, uma coisa que não sai de mim, aquela coisa do coração batendo forte, aquele momento do leilão. Você pode ter centenas de imóveis arrematados, você pode ter, eu sempre falo isso nos vídeos, sempre comento, que quando a gente é pego pelo bichinho, né, do leilão, É, quando você arremata, uma sensação excelente. E quando vem aquele é, momento que você realmente foi contemplado ali, você aguarda aqueles 3 minutos, né, que agora no online tem que esperar ainda 3 minutos para ver se alguém vai dar algum lance, superar o seu, e você confirma que o imóvel realmente foi arrematado, é uma sensação indescritível, é uma das melhores sensações do mundo. Para mim, com certeza é, para os nossos investidores, para o Wilson foi também, é que ele não sentiu muito essa coisa da concorrência ali para arrematar, né? Ele não passou tipo, por olhou isso. para o lado, não tinha ninguém, né? Mas eu acho assim, a questão do presencial, né, Cris, acaba limitando bastante, porque às vezes nem para isso as pessoas querem investir tempo, né? Eu acho que assim, Exato. você sair da sua casa, como nós fizemos aquele dia, foi algo muito breve, acho que não levou nem meia hora, uma hora, né? Muito rápido. Estivemos ali no fórum, enfim, ouvimos ali a apregoação, mas eu acho assim, as pessoas, elas sequer querem investir esse tempo, né? Não necessariamente o fato de ir significa que seria um sucesso. Não, mas a pessoa estava lá, nós estávamos lá, Claro. né? E Sim, o online hoje ele permite com que, pô, zilhões de pessoas estejam conectadas ali, às vezes, sei lá, jogando no computador, ou trabalhando, ou exatamente. atendendo um paciente, o médico ali atendendo um paciente e ao mesmo tempo ali. Quer dizer, então hoje existe uma escala muito grande de pessoas que participam, Sim, né? E isso acaba fazendo com que a concorrência aumente um pouco hoje, né? Por isso que é sim, importante selecionar, ter o seu trabalho aí, que acaba selecionando as boas sim, oportunidades. E exato. assim, a gente que é leigo, né, Cris, sabemos que tem muitas coisas ali na, na, na nos textos ali, no edital, tem muita coisa que se a pessoa não entender, realmente pode induzi-la ao erro. Não induzi-la, mas assim, falta de Sim, conhecimento tá caro, né? sim, custa caro. A gente tem essa experiência de perceber isso. Né? Outro dia, fazendo uma análise nesse meio tempo, né, nesses últimos dias,
no ano passado. Nós fizemos uma análise de um imóvel na Vila Nova Conceição, excelente, e, inclusive tem um vídeo gravado no meu canal, no Instagram, tudo, e a gente viu lá um imóvel que vale de mercado mais ou menos R$ 1 milhão, um imóvel muito bem localizado, com uma área útil boa, tudo, mas vale 1 milhão. E o lance ali estava previsto, o lance mínimo, de 400 e poucos mil. Até aí, maravilha, atraía muita gente, um leilão bem interessante. Qual era o problema? Nas entrelinhas, a gente descobriu que, além das dívidas que já existiam sobre aquele imóvel, da dívida principal, do arremate e tudo mais, que era de praticamente uns 400 mil, existia mais ou menos uns entre 500 e poucos, 600 mil de dívida, que atualizado daria uns 600 mil de dívida, além do valor do arremate. Ou seja, se a pessoa arrematasse esse imóvel, na verdade foi arrematado, né, por 400 e poucos mil, a pessoa pagou 600, teria que pagar 600 mil além do arremate. E o imóvel que vale 1 milhão, você vai e compra o da vizinha, você vai e compra né, qualquer outro. Para que comprar aquele no leilão, pagando o É, dobro, né, do que vale, ou praticamente o preço de mercado? E, então, é, justamente esse trabalho que a gente faz é um trabalho que, além de eu fazer na consultoria, como eu fiz para você, para o Wilson, eu faço, eu ensino como fazer, isso é que é legal. Eu ensino a pessoa a fazer. Então, quem tem disponibilidade, o Wilson, ele é super ocupado, então ele preferiu utilizar meu trabalho de consultoria, que para ele foi mais tranquilo, inclusive ele entrou com meia hora, né, de tempo da vida dele e entrou com exatamente. um capital, né, e depois teve um pouquinho mais de investimento pessoal, porque eu sei que você reformou o imóvel, deixou maravilhoso, eu sei, a gente tirou as É, fotos, né, ficou lindo, e depois ele é, vendeu o imóvel. Então teve um momento aí de posterior, né, pós-venda não, sim, pós-arremate, e você precisou investir um pouquinho mais de tempo. Mas sim. é uma experiência muito legal. Bom, eu estou falando por mim, mas queria ouvir de você o que você achou dessa experiência, né? O que você Não, foi incrível. diria também para as pessoas que querem arrematar imóveis em leilão e estão aí É. perdidas, não sabem o que fazer. Não, foi incrível. E assim, qual que é a minha, assim, qual que foi a minha visão, né? Eu acho assim, o imóvel do leilão, ele realmente ele vem com uma procedência assim impecável, né? Porque Sim, realmente existe todo o respaldo da justiça, ou seja, não existe desistência, não existe volta atrás, né? Então ali exato. tem toda essa parte de credibilidade, Sim, né? Então acho que isso acaba sendo muito positivo. E ele também ele não tem nenhuma depreciação por isso também. Então, isso que é interessante, ou seja, o imóvel, com esse exemplo que você citou aí desse caso aí, ele valia, sei lá, 1 milhão e foi arrematado por 500 mil, um exemplo. Ele vai vir na matrícula dele ali os dados certinho, então não tem nada que faça com que ele tenha um valor depreciado em função de um leilão, né? sim, não, Então, eu não em acho que isso é razão um do leilão. ponto, isso acho que é um ponto importante, até porque ele passou pelos trâmites judiciários, enfim, e eu acho que, pelo contrário, ele dá mais, eu acho que até mais credibilidade, né? Muito Porque mais, muito quem mais. compra amanhã, no futuro, vai ver ali que está tudo certinho, ó, os processos são todos homologados em Exato. juízo, né? Então, assim, Cris, eu acho assim, se eu tivesse que realmente recomendar para alguém que tivesse um capital, por exemplo, é muito comum, né? Tanto para investidores que hoje não é mais o meu caso, mas assim, para pessoas que, por exemplo, elas residem em um condomínio, um exemplo, né? Que também tem esse público, né? Ela reside num Sim, condomínio e de repente ela toma um conhecimento aí que vai ter um leilão. Então, eu acho que às vezes acaba sendo até uma oportunidade, né? Por claro. exemplo, para as pessoas às quais você acaba buscando como possíveis aí interessados de oferecer seu trabalho, Sim. o seu know-how aí, exatamente por isso, acaba sendo um caminho para as pessoas adquirirem os imóveis, seja para investir, seja para morar, seja para o que for, né? Sim, além do benefício de comprar pela metade do preço e revender esse imóvel, como objetivando o lucro realmente, né, fazendo essa operação de compra e venda, existe a possibilidade, obviamente, de morar nesse imóvel arrematado, né? Aliás, o que Também. você reformou ficou muito morável, né? Bem morável, aliás. É, E um ficou bem bom gosto, né, interessante. que você tem, impressionante, né? Quebrou Não, a então, e aí que parede, tá. abriu, muito legal, muito legal. E aí que tá. Eu acho que tudo a gente fazer com excelência chega a um resultado desse, né, Cris? Tá. Desde o início, onde o seu trabalho ali foi super excelente, e a gente também depois Imagina, obrigado. no decorrer do projeto, né?
bom, você vê, acabamos fazendo tudo bonitinho, com o arquiteto, enfim, foi todo um trabalho como deve ser feito. A Como primeira deve. pessoa que olhou foi lá e falou, pô, é meu. Então, eu acho que isso é legal, né? As coisas acabam dando certo para quem realmente se dedica, faz de forma Exato. correta, escapa de Sim, situações como essa que você relatou agora, né? exatamente. A pessoa vai Exatamente. lá, remata, pô, deixa aquele calor tomar conta e falou, pô, excelente negócio, 500 mil, mas não tá vendo que ele vai ter que pagar as despesas que, pô, se ele falasse com a mulher de cima ou de baixo, ela ia falar até para deixar o vaso de plantas no lugar lá que ela gostou, entendeu? Exatamente. Parece, Né? parece brincadeira isso que a gente está falando, parece besteira. De repente, alguém chegando aqui nesse vídeo vai ver esse vídeo no YouTube e vai falar: puxa, mas esses caras estão falando besteira. Como é que eu vou arrematar um imóvel por 400, 500 mil, que vale 1 milhão, e depois ter que pagar mais 500 mil de dívida? Vai. Se você não Vai, pesquisar, vai. Simplesmente vai. vai, Simplesmente, vai. porque a dívida pode ser uma dívida que não esteja informada no processo. Só dando um toque para você, uma dica já da Sim, consultoria: se a dívida não tiver informada no processo, corre, ou então, óbvio, né, levanta essa dívida, uma dívida que esteja fora do processo do condomínio, que era o caso, né, um caso de aham, direitos do arrematante, né, direitos do proprietário sobre o imóvel, o leilão de direitos. Então, tem todas as questões que você precisa levantar, não é só isso, tem uma infinidade de coisas, tudo isso eu ensino no muita meu coisa, curso. né? Mas na consultoria, o Wilson acaba não precisando, né, um investidor que chegue para mim na consultoria, assim como foi o caso do Wilson, não precisa necessariamente saber tudo isso. Claro que, mais ou menos, no caso dele em especial, a gente abriu tudo, né? Tudo. Ele sabia exatamente, antes de arrematar, antes de dar o lance, antes de ir lá presencialmente no Fórum de Santana e fazer lá o arremate, ele já sabia toda a situação do imóvel, não tinha surpresa nenhuma. Qual era o risco, né? Quais eram os riscos nesse caso, em É, qualquer leilão? O tempo, né? Às vezes é uma demora um pouco maior, num fórum maior do que o outro. Então, tem situações que o andamento do processo é um pouquinho diferente. Mas risco jurídico acaba não tendo, porque a gente acaba eliminando, acaba mitigando, né, na verdade, esse risco. Não existe negócio sem risco, já vou te adiantando. Porém, quando você faz uma boa pré-análise, uma boa não, uma excelente pré-análise, o risco vai praticamente lá para baixo, é quase zero. Então, assim, hoje a gente tem a sorte, né, a alegria de, como o Wilson falou, prestar um serviço que a gente traz novos, faz amigos, né? Traz amigos para se tornarem clientes. Eu não tenho distinção entre amigos, clientes, eu sou um com cliente, outro com amigo, não. Eu sou o mesmo, eu sou o Cris. Sou o Cris com o Wilson, assim como eu vou ser com o José, com a Maria, com todos os meus alunos, todos os meus clientes, e o que precisarem de mim vão ter, porque eu acho que a gente tem que ser transparente e informar. Inclusive, eu lembro de um caso muito interessante também, que estava no fórum de Pinheiros, era um leilão presencial também, antes do seu, e bem antes, na verdade, muitos anos antes, e eu estava lá disputando o leilão, esse teve disputa, tinham várias pessoas ali dando lance, mas eu lembro de um cabelo branco, assim, uma pele bem branca, e me chamou a atenção a pele, porque eu vou falar no final aqui o que aconteceu. Mas ele foi dando lance, eu dando lance, ele dando lance, eu dando lance, eu representando o meu cliente, né, o cliente por trás. E ele junto lá, o cliente junto igual você, mesma coisa. Só que aquela disputa, dando lance, lance. Aí eu olhei para o cliente e falei: agora a gente está chegando. Olhei para ele, ele já sabia, né, no nosso lance máximo, né? Falei: a gente está chegando no nosso lance máximo. Vamos dar só mais um para ver se a gente consegue arrematar. Aí ele concordou ali na hora, a gente elevou em mais um incremento, né? Mais um lance. E aí esse senhor olhou para nós assim com aquela cara, né? Toda querendo botar uma panca ali, né? Deixando tudo, mostrando para que ele chegou lá, né? Então ele foi lá e cobriu o lance. E aí eu olhei para o investidor e falei: meu, vamos deixar passar porque está fora, rompeu o nosso teto, daí para frente já não vale mais a pena, né? E aí ele arrematou o imóvel. Depois de ter arrematado o imóvel, eu encontrei com ele no corredor do fórum. Ele entregando ali, da mesma forma, entregando documento, tudo para fazer a súmula do leilão, né, o auto de arrematação. E aí eu olhei para ele e senti de parabenizá-lo, né? E disse: olha, parabéns, né? O senhor ganhou, arrematou o imóvel, né? Parabéns pelo arremate, tudo. Ele: obrigado, né? Meio arrogante. Não, obrigado. Eu falei: o senhor está sabendo, né, que existia uma dívida de IPTU de X mil reais, que eu falei lá na época, não lembro, acho que eram 200 e poucos mil reais de IPTU, que não estavam contabilizadas nesse processo. Ele falou: o quê? Não. Eu falei: o senhor não sabe? A dívida de 200 e tantos mil do IPTU,
começou a ficar vermelho, vermelho, parecia um pimentão, e se desesperou. Eu falei, não, mas quando eu arremato o imóvel no leilão, todas as dívidas caem, não tem... Eu falei, não, as dívidas caem, algumas dívidas caem, ou a maioria das dívidas, mas nem todas. As dívidas que acompanham o imóvel, acompanham o imóvel. Então tá aí, IPTU, já uma dica de novo, IPTU, condomínio, dívidas próprio rem, né, que tem a ver com a coisa, com a própria coisa, vão acompanhar o imóvel para sempre. Ele saiu correndo desesperado e falou, quero ver se eu consigo desfazer esse leilão, e saiu desesperado, saiu atropelando, mas foi um caso incrível, né, porque realmente, assim, isso não é brincadeira, isso aconteceu comigo, né, na minha frente, depois ele saiu, voltou, agradeceu a minha ajuda, né, porque ele levantou lá e confirmou que realmente tinha esse débito que ele não tinha visto, e o que mais acontece é isso, você não vê o débito que existe, um débito pregresso, um débito de outra ação paralela que pode existir. Se você lê as entrelinhas, nem as entrelinhas, mas se você lê bem lido um edital, você vai descobrir que todas as despesas, todas as dívidas, tudo aquilo que acompanha o imóvel, está lá sob sua responsabilidade para você eliminar através da sua própria pesquisa. Então, o leiloeiro não é responsável por isso, o juiz não é responsável por isso, inclusive eles deixam bem claro isso no próprio edital. Então, assim, essa não é que é uma ausência total e restrita de responsabilidade, não, mas é que eles se protegem nesse sentido, porque não adianta reclamar para o juiz que aquela dívida de 200 mil não estava informada no processo, porque eles mesmos já colocam informação no edital. Para quem lê, quem souber ler, vai entender e vai fazer bem a pesquisa. Então, é isso que a gente ensina a fazer. Sim, sim. É fundamental. Exatamente. Esse é o trabalho que é importante ser feito, né? Investir em tempo, investir, né, em pesquisa. Se a pessoa realmente não tem condições, aí utiliza, né, assim como nós fizemos, que você sabe da minha rotina, com filhos, com empresa, eu não tinha condições, mas aí a gente acabou resolvendo praticamente tudo, assim, muitas conversas por telefone, né, Cris? Sim. E evidente, num dia lá do leilão, estivemos ali presencialmente, já faz algum tempo, mas eu tenho como uma experiência hiper positiva, né? Super recomendo para quem realmente quer buscar alguma coisa assim, né? Seja investidor, que seja a pessoa para morar, seja, né? Eu acho que é uma oportunidade, mas tem que saber fazer, ou a pessoa faz, ou realmente busca alguém que saiba fazer para realmente não ter uma oportunidade de a pessoa buscar ter uma rentabilidade, aí acaba se tornando um prejuízo, né? Exatamente. Fugir dos problemas, né? Ninguém quer mais problemas. Né? Das arapucas. Das arapucas. É isso aí. Eu sempre falo que a gente não deve competir, né, no leilão. No leilão você não está concorrendo, você está concorrendo, óbvio, com os seus, né, seus pares ali, os seus outros interessados, mas você não pode competir pelo leilão. Você tem que calcular seu lance máximo, chegar ali no teto e ponto, não ultrapassar, ou se ultrapassar com aquela segurança no volante, né? Com aquela se sentindo pelo menos seguro para dar uma aceleradinha um pouquinho maior na curva ali, ou pelo menos na entrada da curva, mas não sai na curva inteira acelerando que vai derrapar, vai sair de traseira, não sei que carro você está dirigindo, mas assim, independente da situação, não é legal. É legal você manter o seu nível, né? Seu bom senso, mas dar uma aceleradinha a hora que der, mas com uma certa segurança, né? Um período controlado. É isso aí. Mas que ótimo, eu agradeço o seu tempo, não quero te atrapalhar mais aí nas férias. Não, agradeço muito mesmo pela amizade, né? Por tudo que a gente já viveu, assim. E espero que estejam bem aí. Como tá a Cláudia? Tá tudo bem? Tudo certo? As meninas? Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu acho assim, fica essa mensagem, né, Cris? Assim, se for realmente sintetizar, assim, a minha experiência foi hiper positiva. Eu sou uma pessoa que não tem condições de tempo, não disponho disso, mas você realmente, a sua empresa me deu um super apoio, suporte aí naquilo que eu precisei. Fizemos de ponta a ponta, com documentação, sem a pessoa ter que sair do seu trabalho, sem a pessoa ter que... Enfim, ela acaba, quando ela tem uma assessoria, acaba tendo muitos ganhos, é evidente, tem um custo, mas tem os ganhos por trás, então eu recomendo bastante aí, Cris. Que bom, obrigado pela recomendação. E é isso, acho que a gente tem, no seu caso eu lembrei também que a gente demorou um pouquinho para ter a posse do imóvel, né, em função do próprio processo, do andamento do processo, mas logo a gente já fez também a desocupação do imóvel
assim, foi tudo tranquilo, né? Você começou a falar sobre a Sim. questão da tranquilidade, e muito ao contrário, né, do que as pessoas pensam, que é uma coisa, como é que eu vou desocupar, tudo sabendo como fazer, não tem segredo. Aliás, você passa a ser um auxiliador do processo. Quantas pessoas eu já ajudei, perdi a conta já, no último caso, que foi no Morumbi, um imóvel, a pessoa nem sabia que tinha 50 mil reais, uma senhora que foi executada, perdeu o imóvel, ela tinha 50 mil reais para receber em juízo, no próprio processo, sem ter que fazer nada, Olha, simplesmente informar lá, ela não sabia, ela tinha perdido esse dinheiro, mas por causa da nossa atividade, né, em decorrência da nossa atividade, não porque eu sou alguma coisa, não, mas porque a gente percebeu no processo aquela informação que tinha passado despercebida, e eu falei, olha, infelizmente seu advogado deve ter comido bola, alguma coisa aconteceu, ele não se atentou, mas a senhora tem aí, acho que 40 e poucos mil que atualizados deu mais de 50 mil para receber. Então, sabe, ela saiu super feliz e já deu que entrada no bom. outro apartamento, sabe, são coisas que você se vê como um ajudador, né, isso que é legal, é isso que Sim, a gente forma, sim, né, pessoas que ajudam pessoas, e assim como você sem está aqui dúvida. também ajudando alguém que talvez tenha aí um capital para investir e está com dinheiro parado hoje em dia no Tesouro Direto, né, rendendo nada por ano e pode ter aí uma oportunidade de comprar um imóvel por um terço do preço, como foi o caso do Wilson, revender e fazer aí, embolsar uma boa grana para comprar mais um e continuar, ou fazer os seus É, objetivos rodarem, né? Investir na empresa, como o caso do Wilson, e no final dá tudo exato, certo. exatamente, Cris, é isso aí. Obrigadão de novo, obrigado pelo Imagina, tempo, imagina. curte aí as Isso. férias e depois a gente se fala Obrigado, quando eu estiver em cara. São Paulo. Beleza, acabei escapando aqui desse tempo aí, mas realmente o objetivo é esse, que pessoas, enfim, possam se assistir os vídeos, ficarem, assim, realmente, como você falou, existe um risco, Tá? mas mitigado por muitas coisas, ele vai sendo eliminado. O risco pequeno existe, talvez a pessoa, não sei se isso ainda ocorre, dá o lance, e talvez o juiz mandar devolver, mas nada que ela vai pagar e daqui a pouco perdeu, não existe nada Sim, disso, né? sim, Algo exato. totalmente seguro, né? Sim, Totalmente sim, seguro. Eu acho assim, também saber as fontes dos leiloeiros, né? Saiu inclusive uma exato. matéria, outro dia eu estava vendo o telefone, uma matéria assim bem divulgada nas mídias, aí nos jornais, Os que muitos falsos. leiloeiros de golpe, negócio de Bom, carros, isso foi amplamente divulgado, monte, né, um Cris? Eu acho, monte. né, eu acho que é mais um motivo ainda para as pessoas estarem, pô, antenadas, próximos de quem domina o assunto, para não, Sim. não. É tão difícil a pessoa foi lá, conseguiu Não, capital e tal, de repente, sabe? E a gente acha que não acontece, Cris, mas acontece. Tem muita gente que acaba acontece. sendo lesada, assim, Exato. porque entra totalmente perdida e faz pagamento aqui, sabe? Uma coisa completamente que a gente fala assim, pô, não é possível. É possível, tem muita gente lesada Eu por já vi isso. acontecer até com um familiar meu. Ele me contou depois que foi comprar, acho que um automóvel, participou de um leilão, deu lance no carro e simplesmente descobriu, não vinha, não recebia, não recebia. O lote foi descobrir que o leiloeiro não existe. Olha isso. Então, E aí fez que BO, e absurdo, aí né? chegou na delegacia, o delegado falou, olha, não tem o que fazer, porque a gente já aqui está investigando, está pesquisando, mas olha só, sua queixa está junto com mais outras 350 que tiveram Nossa, o mesmo problema. Então, assim, uma dica que eu dou também sobre isso é pesquise na JUSCESP, Junta Comercial. No caso de São Paulo, a gente está falando de São Paulo, então, Junta Comercial do seu estado. Se for São Paulo, JUSCESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, pesquisa se o número da inscrição do leiloeiro está válido, se ele está registrado definitivamente ali na própria junta. Porque o leiloeiro, ele é uma pessoa física, ele não é uma instituição, não é um CNPJ. Leiloeiro é uma pessoa física, é um leiloeiro, de verdade, que aham. precisa existir, que inclusive faz um depósito em juízo, que fica com uma caução, que é sério o negócio, ele precisa depositar um valor lá que fica lá, ele nunca mais, só se ele deixar de atuar na profissão, ele pode pegar de volta aquele valor, mas ele tem uma garantia ali que é como se fosse um lastro, ainda que pequena, ela funciona como um lastro. Então ele é um cargo super sério, sabe, super valorizado. Mas se ele não está registrado na junta, fuja, porque não é leiloeiro, não é leiloeiro. Só é leiloeiro aquele que está registrado na junta, não importa o que digam para você. Então, primeiro passo, checa a junta comercial. Depois, checa endereço, se existe, se não existe, mas o primeiro passo é a junta. Então, é o primeiro toque que eu já dou. E não é incomum acontecer, tem uma série de leiloeiros, tem uma lista negra, já tem uma blacklist aí,
feita nas delegacias com esses leiloeiros falsos. Eles pegam Nossa, até as imagens dos imóveis, você olha o site, é perfeito, maravilhoso. Só que a perfeito. hora que você vai dar lance, você dá lance, é contemplado e nunca pega o imóvel, a pessoa some, você Loucura, fala com né? uma funcionária, a funcionária não existe mais. É uma loucura, Loucura, uma né? loucura, uma loucura. Loucura, loucura. Tem que fugir No disso. meu caso, assim, realmente minha experiência era zero, e você que foi me dando norte, foi conduzindo, e por isso que deu tudo certo, até porque realmente é aquilo que eu falei, as pessoas devem fugir de situações que elas não devem fazer, ou elas devem procurar quem domina o assunto, porque Exato, de exato. repente vai querer fazer, vai perder o que tem, Sim, e aí depois não adianta culpar todo mundo, né? sim, Então, sim. o meu caso foi isso. Sou aí um pequeno empresário, estou ali na frente do negócio o tempo Sim. todo, não tenho tempo. Você me trouxe essa situação e nós fomos juntos aí, até por telefone, coisa prática, até o dia lá que fomos presencialmente e fizemos que tudo deu certo, né, Cris? Que legal, que bom. É isso, tem que valorizar o dinheiro que nós ganhamos honestamente, né? Não dá para deixar passar, não dá para não dá para amar o dinheiro, né? Não é ter amor ao dinheiro, mas sim valorizar aquilo que a gente está recebendo com a graça de Deus, né? Com a misericórdia de Deus e através do nosso trabalho. Todo fruto do seu trabalho é algo que precisa ser valorizado, então não pode colocar em risco dessa maneira, né? Existe um momento certo para correr certos riscos, né? Existem aplicações de mais risco, de menos risco, mas eu diria que os leilões, eles até de uma forma leiga, óbvio, não sabendo você corre muito risco, mas sabendo e mitigando o risco, não tem uma comparação direta com outros investimentos em bolsa, isso é uma outra história. Sabendo o que está fazendo, independente da situação, com uma consultoria qualificada ou você mesmo aprendendo efetivamente como fazer, você não vai ter dor de cabeça nesse sentido de perder o dinheiro. Você pode demorar mais tempo para tomar posse, você pode esperar vender por 800 mil e vender por 720, e qualquer coisa nesse sentido, mas em outras situações comprometedoras é muito difícil acontecer desde que você aprenda como fazer. Então, É. Isso é um ponto que, isso. assim, é só uma consideração que se a nossa, se o timing processual fosse melhor, né? Se os processos fossem mais céleres, o andamento do processo fosse mais célere, né? Sim, Eu acho que isso seria bem cultural para o nosso país. As pessoas estariam muito mais envolvidas que isso. Ainda não chegamos lá, né, Cris? Sabemos exatamente. que sabemos que os trâmites são muito lentos, e isso que acaba desestimulando um pouco as pessoas. Evidente, ninguém vai comprar um imóvel do leilão achando que já vai contratar o caminhão de mudança. Não é assim, Não é né? Ou assim. sei lá, fazer o quê? Não é assim. Então, tem que ser como uma segunda opção, um investimento, ou até a pessoa que de repente, pô, quer morar no condomínio dela, sabe que tá tendo um leilão lá de alguém que está sendo executado, enfim, ela Exato. pode até comprar, mas não é que o leilão, o lance dela foi contemplado, enfim, que ela já pode, sei lá, vender o dela ou rescindir o contrato de aluguel. Não é, as coisas, infelizmente, não são assim no nosso país. Poderia ser melhor, né? Se os trâmites processuais Exatamente. fossem mais céleres, nossa, eu acho que realmente ia ser uma forma de solução dos problemas, porque veja só, o condomínio, em muitos casos é o condomínio que está ali, credor daquela unidade, sei lá, 100, 200 mil reais. A unidade vale 400. Então, o que acontece? Aí tem o IPTU mais 30 mil, sei lá, arremata-se, resolve-se esse imbróglio, porque o correto é o condômino pagar a sua cota condominial. Quando ele não Exato. cobra, quando ele não paga, o seu vizinho da frente, de trás, de Todo mundo cima, de baixo, tem sofre. nada a ver, Sim. né? Então, assim, você tem uma fração ali, você utilizou daqueles serviços todos ali que foram prestados. Claro. Então assim, a justiça, ela acaba vindo para ser um facilitador disso aí, ou seja, para o Buemol chegar ao leilão, talvez já tiveram algumas tentativas de acordo que não prosperaram, enfim. Então, quando chega e acontece, qual que é qual que é a expectativa de quem está por trás tem? Pô, que as coisas sejam céleres, para que pô, todo mundo ali pegue o seu recurso, embora depositado judicialmente, ele vai lá, ele vai servir para quitar débitos processuais, enfim, para, enfim, resolver as pendências que Solução. tem, né? E, infelizmente, pela estrutura da justiça, isso não acaba sendo tão eficiente, né? Que é uma pena, porque Exatamente. se fosse,
Olha, eu digo que as pessoas buscariam os leilões antes de procurar os imóveis nessas portais de Sim, vendas e tal, elas vão buscar nos leilões, porque ainda que verdade demorasse um financeira. ano, mas é aquela, tudo bem, é previsível, né? Tem imóveis que se compra em trâmites regulares que geralmente leva 2, 3, 4 meses até para o negócio ser concluído. Então, se você comparar com se a expectativa de um leilão fosse de um ano, ok, a pessoa pesa isso e decide. Mas, infelizmente, se a nossa justiça fosse mais célere, acho que seria uma forma de venda assim que aumentaria exponencialmente, né? Muito, muito. Bom, só até para te atualizar, que a gente ficou um tempinho sem se falar, mas a tendência é que nos próximos meses a gente tem um aumento absurdo em execuções. Na verdade, já está havendo um aumento enorme nas execuções. Então, a tendência é a gente ter um volume de leilões muito maior para os próximos meses e anos, em razão, obviamente, dessa situação de pandemia, em razão a essa situação das empresas sendo devolvidas, devolvendo os imóveis, né, os imóveis locados, ou tomando de volta os imóveis que têm, em razão da situação que estão vivendo, não conseguindo pagar as dívidas, não conseguindo pagar os condomínios, e tem alguns condomínios que são muito altos, né? Você sabe muito bem, né, Wilson? Alguns imóveis que têm aí um condomínio altíssimo e que quem não está capitalizado, não tem uma liquidez, ou que sofreu com a pandemia, não conseguiu arcar. E não é por uma questão de ser mal pagador, é simplesmente uma situação natural. É o Como é que a momento, pessoa né? vai fazer? Né, um ano sem trabalhar comércio, gente que vende na sua padaria, a padaria fechou, tem bares que fecharam, restaurantes, tantos outros comércios que a gente pode citar aqui que são assim foram muito afetados, né, pararam totalmente. Então, esse pessoal que parou, infelizmente, a forma da lei, né, na forma da lei, eles precisam ser executados para poder, se eles não tiverem outra condição de bancar, né, de pagar essa dívida que eles têm, eles vão precisar ser executados, o imóvel vai responder por essa dívida. E aí chega nesse ponto do leilão, né, uma expropriação, uma retirada da propriedade do imóvel, né? A pessoa deixa de ser dono daquele imóvel para poder cobrir a dívida que o próprio imóvel gerou, né? Sim, sim. Mas é isso aí, Cris. Então, que bom, que bom. Tô preocupado com o horário aqui, mas você está tranquilo aí falando, eu estou te deixando falar. Não, as crianças estão lá, mas foi bom o papo aí. Espero que de repente as pessoas com essa experiência que a gente teve, ainda que seja uma única experiência, mas eu acho que foi super positiva. Eu recomendo assim demais quem realmente tem recursos. Enfim, não é o meu momento agora, mas assim, quem tem, que faça essa pesquisa e com pessoas sérias. Eu fiquei muito satisfeito aí com o trabalho que você prestou para Que mim legal. aí enfim, faria de novo com certeza. Se eu estivesse num outro momento capitalizado, uma outra, eu com certeza faria, mas Claro. sei que se esse momento um dia chegar, eu vou estar te acionando aí. Perfeito, maravilha. Já te mandei a nova planilha aí com os casos disponíveis. Tem aí uma previsão enorme aí. A gente está com, pela última conta que eu fiz, tem mais de 30 milhões previstos aí de possíveis arrematações para os próximos 3 meses. Então tem bastante coisa para a gente escolher aí. Dá para brincar bastante. Isso aí. Tá bom? Então, Então tá bom. bom, assim, boa continuação das férias, né? Sei que está no É, começo, o começo das férias é o melhor período, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa boa para chegar. Então aproveita, oh, não quero te atrasar. não, imagina, ontem Obrigadão. fui passear com as crianças, enfim, fomos até um lugar ali, e hoje estamos continuando aí, mas o que precisar pode contar comigo aí, é Tá só a gente bom. combinar, tá bom? Obrigadão, obrigado de novo aí por ter compartilhado o seu tempo aí com a gente. Tenho Imagina. certeza que não vai ser em vão. Tá bom? Deus Não, também, abençoe, obrigadão mesmo, e que seja amém, aí um tempo muito bom para vocês aí amém, nas férias. Tá bom? amém, Cris. Obrigado, viu? Até mais, brigadão. Até Falou, mais, fica tchauzinho. com Deus. Valeu. Abraço. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.